Só queria ouvir do Rui qual é a responsabilidade do Antônio Oliveira nessa sequência do Remo em casa, né? Se trata apenas do Antônio Oliveira ou tem um conjunto aí que a gente comentou aqui em off um pouco antes de começar a live? Pois é, meu caro Renan, meu caro Jonas, pessoal de casa do Pará em Loco. Eu digo que é um conjunto de culpas, né? Eu digo que não é apenas a culpa apenas do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele chegou, botou seu esquema que não funciona. Eu falo não só dentro de casa, como fora, apesar do Marcos Braz usar sempre a desculpa de que a gente vai manter o Antônio Oliveira porque ele tem bons resultados fora de casa. Mas o que adianta você ter resultados fora de casa? Se dentro de casa você não consegue, passa muita vergonha. É um conjunto de culpas. Por quê? Já era para essa sangria ter sido estancada há 10 rodadas atrás. O Antônio Oliveira, ele praticamente pegou um time, falando no bom português, azeitado pelo Daniel Paulista. O time, com todo o esquema do Daniel Paulista, estava funcionando. Tanto que quando entrou o seu auxiliar, enquanto o Sport tomou de forma criminosa o Daniel do Remo, ele conseguiu fazer um jogo até bom. Nos outros jogos que o Flávio conseguiu fazer um jogo até bacana. Mas foi o Antônio Oliveira inventar certas situações que o Remo praticamente desandou. É centroavante atacando o Panayotis, inclusive ontem. O Panayotis, ele é meia, mas estava batendo falta. Ninguém sabia o que o Antônio queria. Então, ou seja, ele mais parecia a direção do SBT mexendo na programação, né? Falando aí na língua da televisão. A qualquer momento, uma mudança no elenco do Remo. Então, praticamente, essas mudanças malucas que ele fez o Remo desandar completamente no futebol. E assim, quando o Remo ganhava, ou era quando ele conseguia acertar um pouco, ou quando o rival era muito ruim, como o caso do Amazonas. E olha que o Amazonas pressionou bastante naquele jogo que ele ganhou por 2-1. Por 3-1, melhor dizendo. O Remo se perdeu completamente, só fica dependendo da sorte. E assim, o Antônio Oliveira, ele desconfigurou o time completamente. Se não tivesse aquele roteiro de porque já você sabia que o Antônio Oliveira não ia levar para lugar nenhum. Lembro da semana, se não me engano, do jogo contra o Coritiba. Já tava tudo certo, o Antônio foi demitido. Foi demitido. Aí do nada mostra a Remo TV, ele treinando normalmente. Sim, não foi demitido ou não? Aí já mostra. O Marcos Braz bancou ele. E todo jogo que o Remo perdia ou empatava com gostos de derrota, era sempre o mesmo roteiro. É sempre o mesmo roteiro. É sempre a mesma. Tanto que eu convivo com um grupo de remistas. E ele sempre, no final desse jogo agora, contra o Atlético Goianiense, já tava falando, não tem mais jeito, o português vai ficar. O pessoal já tinha perdido completamente as esperanças. Teve um conjunto de culpas. Primeiro, o Antônio, por não treinar o time como se deve. Ou seja, incompetência. Essa que é a palavra, Renan. Incompetência. E não só do Antônio. Incompetência porque ele pegou um bom time, não é um mau time. O time do Remo é um bom time que era para conseguir não só acesso, mas também título. Desconfigurou o time todo. Será título? Sim, eu tenho certeza. Sim. Eu acho que acesso, com certeza. Mas título, não sei, cara, não sei. Porque o Portuga, cara, é impressionante. Mas a recepção da torcida remista com ele sempre foi muito negativa. Desde o começo. Eu acho que ele foi o treinador do Remo que teve a pior digamos, receptividade de um técnico nos últimos anos, cara. Eu cravaria nas últimas décadas, tá? Porque eu nunca vi um treinador, assim, não bater, sabe, energia? Não bater a energia com o torcedor, não rolou porque já na negociação foi uma ladainha para ele vir, né? Ele fez uma... Exatamente. Isso foi já chateando a torcida, ele se sentiu... Ele cobrou muito caro para vir. O Marcos Braz teve que viajar 2 vezes para lá para a negociação sair. Aí vinha, não vinha, até que veio para Belém e não falou, né? Não, vim para conversar, sabe? Vim para ver. Quando ele chegou aqui forçado, né? Parece que ele veio de má vontade. Aí chegou aqui com uma marra, sabe? A torcida não simpatizou com a marra toda, a dificuldade, sabe?
Ele não soube conquistar a torcida logo no começo, entendeu? Sem contar o próprio histórico dele, que, tipo, o pessoal se segurava naquele histórico que ele tinha com o Cuiabá. Mas depois passou pelo Atlético, foi ruim. Passou por Corinthians. Esse foi o pior trabalho dele. Tinha gente que tava dividido. Porque tinha gente, vamos acreditar no Antônio do Cuiabá. Aí, não, com o Corinthians, se ele conseguiu destruir o Corinthians, imagina o Remo. Então, assim, foi uma recepção muito ríspida. Foi essa novela de contratar, já demonstra também um pouco de incompetência, aí já volta a parte da incompetência, do Marcos Braz. Por quê? Ele não conseguiu ser objetivo, não conseguiu negociar, fez todo aquele carnaval para contratar o Antônio Oliveira e deu no que deu. E a mesma coisa para tentar segurá-lo no cargo, e quis passar por cima, passou por cima da presidência e do Condel. O Marcos Braz só demitiu o Antônio porque, com essa derrota, a culpa e falando agora no linguagem da internet, todo o hate que seria recebido não seria para o Antônio, sim para ele. Até porque ele que bancou, ele que ainda acreditava no Antônio. E a imprensa já estava tacando pau. Os influenciadores já estavam tacando pau. Tanto que, quando foi da segunda vez que o Marcos Braz bancou o Antônio, ele jogou toda a culpa nos influenciadores digitais. Como se os influenciadores digitais contratassem técnico. Como se os influenciadores digitais fizessem scores. Como se os influenciadores digitais mandassem no clube. Quem dera! Quem dera! Então, assim, ele quis jogar, é tipo aquele meme, a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Então, ele literalmente começou a se queimar com a torcida de um jeito que, quando chegou a ficar insustentável e viu que não tinha mais desculpa para manter ele demitiu. Então, e também a mesma coisa a presidência do Clube do Remo, que foi omissa. Viu que o Antônio estava afundando o time e viu que a culpa começou a recender no Antônio e também no próprio time, que assim, ok, tem alguns jogos que o Antônio realmente não tinha culpa. O time também não ajudava, mas viu que a situação estava completa, não chegou aí, olha, tu é o dirigente, mas o presidente sou eu, então vai ser demitido. Não quer? Tá tu demitido Antônio, demitido tu, Braz. Não, preferiu ficar na dele, preferiu ver o time indo pro buraco até chegar aonde chegou. Então, tipo, a palavra dos três, técnico, dirigente e presidente, foi incompetência. Ponto. Exatamente.